Fala galera, Luiz Perrota na área. Hoje eu quero falar sobre os 3 A's do aconselhamento de carreira. Sim, essa é uma teoria do Mark Savickas, é um PhD especialista em pesquisar sobre trajetória de carreira, aconselhamento de carreiras, e ele tem uma teoria que identifica que esse tema, aconselhamento de carreiras, ele passou por 3 grandes paradigmas, 3 grandes fases: orientação vocacional, na qual o cliente é visto como um ator. Sim, a metáfora aqui é um ator a ser encaixado em um papel, encaixe de profissões. O segundo paradigma, que é desenvolvimento de competências, que é o paradigma que identifica o cliente como um agente capaz de promover mudanças, capaz de gerenciar a própria carreira em busca de novas competências, atitudes, crenças que o façam progredir e avançar na carreira. E o paradigma número 3 é o life design, ou design de vida, ou desenho de vida, construção da vida, seja lá como você prefira traduzir. Mas é um paradigma na qual ele vê o cliente como um autor de uma grande história autobiográfica, e a chave aqui desse paradigma é usar a linguagem para reescrever a própria história, de forma a identificar os seus grandes temas e criar uma autobiografia na qual você se sinta mais preparado para reconstruir a carreira. É complexo. Nesse vídeo aqui a gente vai ver cada uma dessas etapas, vamos debater um pouquinho sobre elas. Eu tenho um artigo sobre isso aqui na descrição, ou um card aqui, eu vou tentar colocar em algum lugar para você acessar e ter mais detalhes sobre isso. Mas vem comigo, vamos entender um pouco mais sobre isso. Bom, pessoal, antes de falar dos 3 paradigmas, vamos nos situar aqui. Entenda que na nossa sociedade ocidental, o mundo do trabalho ele tem um significado muito importante. É o trabalho que ajuda a construirmos a nossa identidade e ele molda mais ou menos o nosso estilo de vida. Então isso é um papel muito importante. Tanto é que quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você pergunta é o que você faz. Tanto que tem gente que perde o emprego e fica sem chão, porque acha que perdeu a própria identidade. É muito forte o sentido do trabalho pra gente, na nossa sociedade hoje, é muito forte. Mas não precisava ser assim. Concorda? Isso é socialmente constituído. Isso é constituído através da linguagem. E é por isso que existe o paradigma 3, que é o mais atual, a gente vai chegar lá. Então vamos começar por parte. O paradigma número 1, orientação vocacional, surgiu num tempo em que as pessoas trabalhavam 20 anos numa empresa e que a empresa era responsável pela carreira dos seus funcionários. Porque conforme a empresa ia promovendo esse funcionário, ele ia galgando novos passos na carreira. E era assim que conhecíamos o conceito de carreira. Então, fazia muito sentido você ter um orientador vocacional que tentasse te encaixar na melhor carreira possível, na melhor profissão possível, no melhor cargo possível, que possibilitasse você alcançar maiores estágios e chegar mais longe na carreira. E aí eu tenho um vídeo aqui, vou botar um card em algum lugar, mostrando que esse paradigma ele vem sendo obsoleto, porque o mundo do trabalho mudou muito, o contexto é muito diferente do que era antigamente, então esse paradigma vem perdendo um pouco de espaço, mas nesse outro vídeo aqui, nesse outro artigo que eu vou também colocar em algum lugar, você vai ter mais informação sobre orientação vocacional. Bom, agora vamos falar do paradigma número 2. Eu chamei de desenvolvimento de competências. Esse paradigma reflete o momento em que as pessoas começaram a ser responsáveis pela própria carreira. Elas tinham que tomar decisões e fazer escolhas para ampliarem aí as suas possibilidades e para se promoverem pessoalmente. Então não mais as empresas eram responsáveis pela carreira das pessoas, as pessoas eram agentes responsáveis em gerenciar as suas próprias carreiras. E aí você precisava ter maior engajamento, mais motivação, aumentar a sua empregabilidade, desenvolver competências. Então o conselheiro de carreira que atua com esse paradigma, ele está interessado em ajudar as pessoas a desenvolverem isso. Desenvolver competências para que elas alcancem novos postos, para que elas consigam se adaptar aos desafios do mercado, E esse é o grande lance do paradigma número 2. Agora, vamos falar do paradigma número 3, que eu acho que é o mais difícil de entender, o mais complexo e o mais atual. Nesse paradigma, a linguagem é muito importante, porque ela não é algo passivo a qual absorvemos. Linguagem, a gente é moldado pela linguagem e a gente molda o uso da linguagem. Então é algo que faz parte do ser humano. Então quando você conta uma história, quando você conta a sua própria história, isso é tão importante quanto o que você faz. E nesse paradigma, o conselheiro de carreira ele está muito preocupado com isso. Ele dá muito valor à linguagem.
Porque não basta você ter experiências profissionais ou você fazer algo ou ter feito algo na sua vida. É importante que a maneira como você conta isso, a sua experiência, como é que você vê a sua própria história, como um fracasso ou como um sucesso. Esses conceitos também são socialmente constituídos. Esses conceitos são moldados pela linguagem. Então a linguagem é muito importante. O nosso mundo é linguístico. Então quando você faz a pessoa refletir sobre a sua vida, sobre os grandes temas de vida, contextualizados com cada contexto, porque o contexto aqui tem muito valor. Então, talvez você tenha passado por experiências que faziam sentido em determinado contexto da sua vida. Hoje eles não fazem mais sentido, mas eles fizeram sentido. Então é importante identificar o que faz sentido para você. O conselheiro de carreira que atua nesse paradigma, ele te ajuda com isso. Grandes ferramentas aqui são promover a reflexão, identificar grandes temas de vida em determinados contextos, para você tentar fazer com que o cliente, ou na verdade, a pessoa que está super confusa, que está toda hora se perguntando o que eu faço da minha vida, comece a identificar o que é importante para ela. É um paradigma mais complexo, talvez eu faça um vídeo aqui explicando só sobre ele, falando sobre a linguagem, falando mais detalhadamente sobre isso. Mas o fato é, são 3 paradigmas e um não substitui o outro. A orientação vocacional tem se tornado um pouco obsoleta, mas, por exemplo, se um cliente chega para um conselheiro de carreira e pergunta, bom, eu fui chamado aqui para essa vaga, eu não sei se eu encaixo nessa vaga, eu não sei, eu estou em dúvida, o conselheiro de carreira pode usar as ferramentas da orientação vocacional para identificar o perfil daquela pessoa, o perfil da vaga e ver se tem um match. Oh, it's a match. Então pode ser usado. Não quer dizer que ninguém vai mais usar, não existe mais orientação vocacional, não serve nos dias de hoje. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele era muito mais útil no passado, mas hoje em dia ele pode ser aplicado dependendo das necessidades de um cliente. O paradigma número 2 encaixa muito para aquela pessoa que quer desenvolver competências, ela está numa vaga, está querendo ser promovida, ela quer seguir aquela carreira, ela já sabe mais ou menos qual é o rumo que ela quer tomar na carreira dela e ela quer adquirir competências para crescer naquela carreira. Talvez o paradigma número 2 seja muito útil. Mas o paradigma número 3, ele é o mais subjetivo de todos, ele é aquele que promove mais reflexão, é aquele que tenta tirar o cliente da caixinha, tirar o cliente daquele mundinho e transferi-lo para um universo maior de possibilidades, ampliar as perspectivas. Saiu aqui o logo do site. Bom, isso não é importante. O importante é você dar uma visitinha lá no site, beleza? Acesse lá, superevolução.com.br. Bom, mas concluindo aqui o raciocínio sobre o terceiro paradigma, ele está mais interessado em saber onde o cliente é único, qual é a singularidade daquele cliente, mais do que com quem que ele se assemelha ou qual perfil ele se parece. Enfim, é um paradigma que está muito mais interessado em fazer com que o cliente reflita sobre o que é importante para ele e assim ele se sinta único, se sinta diferente, se sinta especial e aí ele possa traçar os próximos passos de carreira dele. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um likezinho aqui pra gente. Até mais. Valeu!